Commonplace Book ou livro de lugar comum numa tradução livre, mas eu preferiria chamar de caderno de qualquer coisa ou algo assim. O que é isso? É como eu disse, é um caderno de qualquer coisa, mas principalmente dos conhecimentos que você adquire com o decorrer da sua vida, da sua existência. E você pode retirar esses conhecimentos de livros, de citações, de filmes. Você pode escrever avaliações de filmes e talvez mudar suas avaliações conforme você reler esses livros e colocar novas compreensões a respeito desses livros e filmes que você lê e assiste. E também você pode fazer ensaios das suas opiniões, que é uma coisa que eu faço bastante. E é muito importante você fazer isso para você entender o decorrer do seu intelecto. Caso você seja uma dessas pessoas intelectualoides, meio ficcionadas com coisas que envolvam opiniões, filosofia, política, ética, moral, teologia, estudos em geral dessas áreas e de outras áreas também. Por exemplo, você pode ser um engenheiro, um cientista, um divulgador científico, e isso pode ser muito útil para você captar informações de todos os lados, de todos os lugares. Só que tem um problema. Se você deixar isso tudo um embaixo do outro, sem nenhum tipo de organização, no caso, deixar todas essas informações uma embaixo da outra, sem nenhum tipo de organização, você, obviamente, não vai conseguir achar isso depois. E eu até gostei da ideia de fazer um sumário, no caso, um índice, para você localizar os seus assuntos que você registrou. Só que tem uma questão. Eu escrevo pequeno. Então, eu escrevo 3, 2 assuntos, 4 assuntos por página. E daí, se eu for usar o índice, simplesmente o índice vai ser maior que o caderno, talvez, depois de um tempo. Fora as adições de mais e mais páginas. Isso vai ser extremamente cansativo depois. Para poder procurar e também na hora de marcar o índice. É realmente cansativo. Eu vi que tem algumas pessoas que fazem um color code de temas. Mas o problema do color code também é porque você fica à mercê das cores que você tem e de determinadas marcas e materiais que assim podem acabar, ou você pode acabar não encontrando mais eles à venda porque eles saíram de linha. Então, uma forma de resolver isso é usando símbolos como código. Porque os símbolos você pode escrever qualquer símbolo que você quiser, você não tem uma limitação de cores, de assuntos, justamente por isso. E você pode simplesmente bater o olho e entender com facilidade, assim como seria com as cores. Tá certo? Então a minha estrutura, os meus símbolos principais são muito simples. Eles estão bem aqui. No caso, eu também uso esse sistema de Symbol Code no meu Bible Journaling, mas eu resolvi também implementar isso aqui. Bem, deve estar espelhado para vocês, mas é aqui, teologia, que é a cruz, a estrela é qualquer coisa. Esse P, que parece um pé de mosca, ao contrário, é sobre política. Essa interrogação, ao contrário, é filosofia. A gente tem esse cifrão meio maluco aqui que é sociologia. Esse livro aberto são resenhas de livros ou coisas relativas à leitura. A nota musical aqui, no caso a figura, né? Aqui
é música, obviamente. A lâmpada são coisas relativas a estudos, epistemologia, coisa assim. O triângulo é ciências. O balão de fala são meus estudos de inglês. O raio é psicologia. O J é de journaling, ou seja, de coisas envolvendo diários. E o triângulo de play é YouTube. E a gente tem também o símbolo da Trindade, que é oração, porque às vezes eu gosto de escrever orações e eu estou começando a implementar isso agora, então eu não quero fazer um prayer journal, porque eu não sei se eu vou conseguir mantê-lo. E porque eu acho bem mais prático usar o Commonplace Book para você que não sabe se vai conseguir implementar totalmente algum tipo de prática de journaling, por exemplo. Então, quando você tiver com alguma prática, por exemplo, Morning Pages, ou o Prayer Journal, como eu citei, ou qualquer coisa relativa a esse tipo de coisa que te exigiria um caderno a mais, você começa essa prática, no caso na fase de teste, né, porque você não sabe se vai dar certo para você e nem sabe a frequência que você vai fazer, você começa no seu Commonplace Book. Porque daí depois você pode passar para outro caderno e continuar essa prática em outro caderno quando você tiver mais certeza se você realmente quer, ou você pode continuar nele caso você perceba que você não vai fazer com tanta frequência assim, mesmo que você goste de fazer, ou até mesmo você pode desistir da prática, você pode perceber que ela é inútil para você, e isso acontece também. Então, na hora de ler livros, às vezes eu anoto aqui. Às vezes eu anoto nos livros também e marco nos livros. Mas quando eu anoto aqui, eu prefiro fazer resenhas ou coisas que envolvam a minha opinião ativa a respeito da leitura. Por exemplo, eu não concordei com essa coisa, eu acho que eu poderia rebater isso num texto, então eu escrevo aqui. Ou sei lá, me veio uma ideia na cabeça agora, alguma opinião que eu acabei de formar dentro da minha própria cabeça e eu gostaria muito de começar a estruturar ela para talvez escrever alguma coisa no futuro ou só para deixar registrado aqui para depois eu voltar e ter alguma ideia. E daí eu escrevo. Deixa eu ver um exemplo disso. Tem uma entrada muito boa aqui de teologia, que é a incognoscibilidade de Deus. Ninguém pode considerar Deus errado, contraditório ou imoral como argumento para decidir que ele não existe. Uma vez que a pessoa descarta Deus por pressupostos lógicos, Deus não pode fazer X coisa e continuar sendo onibenevolente, ela descarta o fato das compreensões, decisões e atributos divinos serem mais difíceis do que podemos conceber. Deus só poderia ser entendido, ou melhor, Deus poderia... Gente, desculpa. Deus só poderia ser entendido por outro Deus, algo que já desfaria o que é ser Deus. Deus, como princípio do universo, não pode estar errado. O que pode estar errado é a teoria a respeito dele, assim como sabemos que dados numéricos e observáveis não podem ser refutados, mas a interpretação deles sim. Para alguém refutar Deus, precisa aceitar que ele é infinito e perfeito, algo que exime ele de ser desclassificado por contradição. Obviamente aqui eu quero tratar de um paradoxo, porque, assim, na objeção dos ateus, por exemplo, do problema do mal, geralmente a gente vê as pessoas considerando que se Deus fosse uma coisa que existisse no nosso mundo, ele seria essencialmente mal. É impossível ter um Deus bom no nosso mundo. O problema é que isso já entra em contradição com a afirmação de que a gente acredita que o Deus que poderia existir no nosso mundo, no caso eu acredito, que o Deus que poderia existir no meu mundo é um Deus onibenevolente. Então, se ele é onibenevolente, claramente a pessoa que está falando
que Deus só poderia ser mal, não acredita ou não está tratando do mesmo Deus que eu. Da mesma forma que uma pessoa que enxerga Deus ou tenta colocar ele dentro de uma lógica da nossa cognição humana, essa pessoa ela está errada justamente por Deus possuir uma natureza intrinsecamente infinita. Então, quando uma pessoa tenta tratar Deus pelo pensamento, seja para refutá-lo ou seja para descrevê-lo de alguma forma, ele precisa fazer um recorte de um infinito. E o recorte de um infinito por si só já não é mais um infinito. Então, quando a gente põe Deus dentro de uma explicação, seja ela uma explicação com o objetivo de tornar Deus compreensível ou de refutar Deus, a gente está, como eu posso dizer, a gente está parando de falar de Deus. A gente está falando da imagem de Deus. A gente está falando da representação. E no caso, a língua deixa de ser uma representação de significado, mas sim ela vira a representação da representação. A linguagem empregada para falar de Deus. Porque como, por definição, Deus seria extremamente infinito, no caso, extremamente uma redundância, isso já é uma questão categórica de Deus. É um erro de categoria. Isso torna Deus uma coisa meio impossível de ser compreendida totalmente pelos seres humanos. E torna os seres humanos meio pedantes também. Porque quando a gente tenta buscar muitas explicações minuciosas sobre as coisas que Deus faz, a gente acaba não encontrando mesmo. Justamente por essa natureza intrínseca. Mas, basicamente, isso é uma estruturação que eu fiz no meu Common Place Book. Mas você pode pegar, por exemplo, um vídeo. Deixa eu ver um vídeo que eu peguei aqui. Eu tinha pegado um vídeo sobre a possibilidade de existir um anti-universo. E daí eu anotei coisas sobre CPT, que é carga, paridade de tempo, que agora eu esqueci o que é. Inversão CPT, no caso da matéria. E também a explicação de que matéria é energia concentrada, os bósons de Higgs, e uma coisinha assim que eu tinha visto. Também tem outra opinião minha muito interessante, que é: a sociedade consiste na luta contra forças naturais imprevisíveis. Entropia negativa. Que eu acho que realmente a sociedade é isso. Desde o início dela. É uma resistência contra as forças da natureza. Em grande parte. Seja você um criacionista ou um evolucionista. Porque a adaptação dos seres humanos também é um sinônimo de resistência contra a natureza e contra a seleção natural. Mas enfim, vocês estão vendo uns assuntos aqui que não tem nada a ver com o vídeo, né? Mas são só exemplos para vocês usarem. Vocês não precisam concordar comigo, não precisam me xingar pelas minhas opiniões, porque nem é esse o tema central do vídeo, mas eu quero mostrar para vocês como aplicar isso na vida de vocês. Por exemplo, também, eu estou lendo os artigos federalistas do Publius, que no caso é o codinome dos 3 autores. E daí, às vezes, eu pego e faço um resumo dos artigos aqui, por exemplo. Deixa eu ver um artigo. Artigo 10. O Estado federalizado... Pera. Isso aqui tá meio ruim de ler, gente. Eu não tô conseguindo entender. Aqui, artigo 11. A utilidade da União no tocante ao comércio e à marinha. Trata de como a União propicia a pujança do comércio transatlântico marítimo com a diversificação de itens e o poder para mudar a geopolítica. Já são temidos pela Europa, no caso dos Estados Unidos, aqui que eu estou tratando, obviamente.
aponta uma perspectiva de domínio sobre a Europa que tanto os menospreza naquele contexto político, geopolítico da época lá dos Estados Unidos. Realmente é um livro muito bom, recomendo essa leitura para vocês, tá? Para uma compreensão de política e também do Brasil, não só dos Estados Unidos. Mas basicamente o vídeo foi isso. Eu acabei fugindo dos assuntos para poder tentar exemplificar algumas coisas para vocês, como eu falei. E eu acho que eu dei várias voltas porque esse vídeo aqui não foi roteirizado, eu fiz ele no feeling total, porque eu não estava a fim de roteirizar dessa vez. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, me sigam, ou melhor, se inscrevam no meu canal, deem like e não me abandonem porque realmente meu canal tá um flop. É isso, gente. Tchau.